O cronômetro regressivo está correndo, e o impensável agora está sobre a mesa. A Copa do Mundo FIFA de 2026 pode ter alguns de seus jogos mais esperados realocados dos Estados Unidos para seus vizinhos. Com menos de 2 anos para o evento, as discussões na FIFA passaram de uma preocupação discreta para um planejamento de contingência ativo. A causa disso é uma combinação de barreiras comerciais e restrições de visto que ameaçam a acessibilidade do torneio. De acordo com as próprias regras da FIFA, jogos inteiros podem ser transferidos com apenas 90 dias de aviso, caso as condições do anfitrião não atendam aos requisitos. Os sinais dessa mudança já são visíveis. A Emirates Airlines retirou um compromisso de 15 milhões de dólares em publicidade de locais nos Estados Unidos, redirecionando para o Canadá. Essa atitude diz muito sobre para onde a confiança das empresas está se direcionando. Com seu clima político estável e infraestrutura de eventos eficiente, o Canadá emergiu como o principal candidato para receber quaisquer jogos da fase de grupos realocados. Relatórios indicam que existem planos de backup completos e prontos, mapeando a alocação de estádios e a logística de viagem caso a FIFA decida que os Estados Unidos não podem sediar. Se isso acontecer, não será apenas um ajuste logístico, mas um verdadeiro abalo na reputação. O maior evento esportivo do mundo é mais do que um jogo. É um palco para o poder de influência, oportunidades econômicas e a imagem de uma nação. A questão é, será que as próprias políticas dos Estados Unidos vão empurrar esse palco para os holofotes de outra pessoa? Os sinais de alerta não param nos patrocínios corporativos. Eles também aparecem nas arquibancadas, ou melhor, nos assentos vazios que podem definir esta Copa do Mundo. As novas restrições de entrada nos Estados Unidos lançam uma sombra sobre a presença de público, ameaçando transformar algumas arenas em ilhas isoladas, cortadas dos próprios torcedores que foram construídas para receber. Uma ampla proibição de viagens agora bloqueia visitantes de 12 países, incluindo o Irã, uma equipe que já garantiu sua vaga, eliminando dezenas de milhares de potenciais portadores de ingressos. Para os que ainda são elegíveis, os obstáculos são significativos. Uma taxa de $250 por visto se aplica à maioria dos visitantes sem isenção. Além disso, os agendamentos de entrevista em alguns consulados se estendem por até 16 meses, tornando logisticamente impossível para muitos torcedores comparecerem. As consequências vão além da venda de ingressos. Os organizadores locais, diante da provável presença de multidões menores, estão reduzindo eventos comunitários e festividades culturais. O que deveria ser uma celebração nacional corre o risco de se tornar uma junção de estádios pela metade e zonas de torcedores silenciosas. Essas tarifas e aumentos de preços afetam diretamente a infraestrutura da Copa do Mundo. Cada placar, cada sistema de iluminação e cada assento reforçado depende de uma cadeia de suprimentos agora emaranhada em burocracia e faturas inflacionadas. Materiais que antes cruzavam a fronteira facilmente agora estão sujeitos a inspeções prolongadas, adicionando atrasos e custos crescentes. Essa pressão financeira força os organizadores a fazerem escolhas difíceis, como reduzir funcionalidades ou atrasar atualizações. Para um evento global onde a apresentação e a pontualidade são essenciais, compromissos menores podem prejudicar a credibilidade do país anfitrião. O fluxo físico de bens está parando. Contêineres com itens essenciais para os estádios estão se acumulando nas fronteiras, presos em avaliações de tarifas e inspeções intensificadas. Vigas de aço estrutural do Canadá, por exemplo, estão entre os materiais mais atrasados, o que paralisa a construção e empurra os projetos para fora do cronograma. Além disso, remessas de assentos e placares de alta definição estão chegando com meses de atraso. Para se adaptar, os empreiteiros estão reescrevendo contratos com orçamentos de contingência maiores, mas cada ajuste aumenta o custo e diminui a confiança dos patrocinadores e da própria FIFA. Em um torneio que exige precisão, uma cadeia de suprimento sufocada é um sinal de alerta vermelho. Se o gargalo na cadeia de suprimentos é uma ameaça visível, a barreira de vistos é sua irmã invisível, diminuindo a audiência global da Copa do Mundo. Milhões de torcedores em potencial são bloqueados antes mesmo de procurarem um voo, pois o processo de imigração se move a um ritmo glacial. O tempo médio de espera para uma entrevista de visto agora é de mais de 300 dias, e em alguns países pode levar mais de um ano. Isso torna a participação inviável para muitos. Além disso, as proibições de viagem eliminam bases de torcedores inteiras, prejudicando a energia cultural e econômica do evento. O dano é duplo. Menos torcedores significam menos receita e uma atmosfera mais fria nos jogos. Enquanto os torcedores enfrentam esses obstáculos, o mundo corporativo está fazendo seus próprios cálculos. Para patrocinadores globais, a Copa do Mundo deveria ser uma aposta segura, mas o mercado dos Estados Unidos em 2026 começa a parecer um risco.
Empresas como Emirates e Visa já estão realocando grandes partes de seus orçamentos de marketing para o Canadá e o México, onde o ambiente para torcedores e logística é muito mais previsível. Outras marcas estão seguindo o exemplo, reduzindo o escopo de suas campanhas americanas. O impacto financeiro pode ser enorme. Para a cidade-sede, a perda de centenas de milhões de dólares em patrocínios diretos significa menos recursos para zonas de torcedores e melhorias nos estádios. Para o público global, essa mudança de patrocínio envia uma mensagem clara de que o centro de gravidade desta Copa do Mundo pode estar mudando, e não a favor dos Estados Unidos. A FIFA, por sua vez, não está esperando que Washington resolva seus problemas. Ela está se preparando ativamente para a possibilidade de que os Estados Unidos não consigam sediar o evento. Fontes próximas ao comitê organizador indicam que o que começou como uma discussão cautelosa se tornou um plano de contingência completo. As equipes da FIFA já realizaram simulações detalhadas para transferir blocos inteiros de jogos da fase de grupos para locais canadenses ou mexicanos com o mínimo de interrupção na transmissão. A decisão final pode ser tomada até um ano antes do primeiro jogo. Se isso ocorrer, não será apenas uma realocação de partidas, mas uma reconfiguração do torneio, sinalizando que a FIFA prioriza a funcionalidade e a inclusão dos torcedores acima de qualquer problema político. Para o Canadá, essa incerteza ao sul da fronteira é uma oportunidade de se destacar. Livre das tarifas e barreiras de visto que complicam a preparação dos Estados Unidos, o Canadá se apresenta como a alternativa estável e acolhedora que a FIFA deseja. Sua infraestrutura está pronta. O BC Place em Vancouver e o BMO Field em Toronto já têm capacidade e recursos para eventos de alto nível. Mais importante ainda, os vistos canadenses são obtidos rapidamente, e muitos países não precisam de visto, o que elimina a incerteza que afeta a entrada nos Estados Unidos. O México entra na conversa com uma vantagem inigualável, um histórico comprovado de sediar a Copa do Mundo com sucesso. Tendo sido anfitrião em 1970 e 1986, o país sabe lidar com as complexidades de receber o mundo. Estádios lendários como o Azteca, na Cidade do México, e o moderno BBVA, em Monterrey, estão prontos para sediar jogos de alto nível. O processo de entrada no México é igualmente convidativo para muitos viajantes, que não precisam de visto para estadias curtas. As consequências econômicas para as cidades-sede americanas seriam enormes. A perda de jogos significaria bilhões de dólares em receita de turismo, afetando hotéis, restaurantes e transportes. O setor de hospitalidade seria o mais atingido, e dezenas de milhares de empregos temporários seriam perdidos. Além do prejuízo financeiro, há a perda de prestígio. Um fracasso em sediar o evento por causa de erros políticos deixaria uma marca na reputação, fazendo com que futuros organizadores escolhessem destinos mais confiáveis. O que deveria ser a maior celebração do esporte está se transformando em um teste para a política externa dos Estados Unidos. O torneio está forçando o país a confrontar os efeitos colaterais de suas próprias políticas de comércio e imigração. A realidade corre o risco de ser definida por uma barreira invisível de tarifas e restrições que excluem não apenas bens e serviços, mas os próprios torcedores, jornalistas e patrocinadores que animam o evento. O perigo é que a percepção de um anfitrião inacessível ou inóspito pode se solidificar na reputação por anos, prejudicando o poder de influência da América. Enquanto isso, Canadá e México projetam uma imagem de abertura e eficiência. Se os Estados Unidos não recalibrarem rapidamente, esta Copa do Mundo pode marcar um ponto de virada na erosão do seu poder de influência. Eventos esportivos globais são plataformas para diplomacia e vitrines da identidade nacional. Sediá-los com sucesso constrói confiança. Falhar, destrói. O resultado deste torneio é muito mais do que quem levanta o troféu. É sobre qual nação aproveita a chance de moldar a percepção do mundo e qual delas assiste a essa oportunidade passar para seus vizinhos. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.